Boa tarde. Estamos reunidos aqui em comissões permanentes de Constituição e Finanças para a terceira reunião extraordinária conjunta dessas comissões. Muito boa tarde a todos. Boa tarde à nossa técnica legislativa que nos acompanha. Muito bem, nós temos leitura de ata para essa? Não. Nós temos, então, dois assuntos, né? O primeiro deles seria a leitura, discussão e votação do parecer ao substitutivo do projeto de lei número 4330 de 2019, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Peço, portanto, o auxílio na leitura dos pareceres. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4330 de 2019. Relatório. Em conformidade com o previsto nos artigos 54 e 63, inciso 2º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, foi-nos endereçado o substitutivo ao projeto de lei número 4330 de 2019, de 31 de outubro de 2019, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itajubá e das outras providências, para exarar parecer em regime de urgência. Na sua justificativa, o autor, no caso, o prefeito municipal, cita: o presente substitutivo faz-se necessário para a inclusão de novos artigos, conforme algumas sugestões desta Casa. Faz-se necessário também para a melhor adequação do projeto de lei federal número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no sentido de conferir maior clareza à população e aos prestadores de serviços no município, no que diz respeito aos seus direitos e obrigações. Sendo essas razões que justificam o presente substitutivo, solicito aos nobres vereadores a sua aprovação em regime de urgência, haja vista o exíguo prazo de que o município dispõe até 31 de dezembro de 2019, conforme decreto federal número 9.254 de 2017, para a instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico, para fins de obtenção de recursos federais para o setor. Parecer do relator, Antônio Raimundo Santi. O artigo 25 do substitutivo no projeto de lei número 4330 de 2019 estabelece que as despesas decorrentes da implantação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Dessa forma, conclui-se que o presente substitutivo apenas institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, cabendo, então, a todos os órgãos e entidades do município desenvolveram os seus serviços, ações e atividades de saneamento básico no âmbito do território do município de Itajubá, de acordo com suas respectivas dotações orçamentárias, sem acréscimos de despesas. Por outro lado, o artigo 7º, parágrafo único, prevê o seguinte: os programas, projetos e ações específicas do setor de saneamento básico deverão ser regulamentadas por decretos do Poder Executivo Municipal, na medida em que forem criados, inclusive com a especificação dos recursos orçamentários a serem aplicados. Voto do relator. Dessa forma, sobre o prisma financeiro orçamentário, salvo melhor análise, entendemos não existir óbices para o prosseguimento das demais etapas do processo legislativo referente à propositura em questão. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 26 de novembro de 2019, Antônio Raimundo Santi, membro desta comissão. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4330 de 2018. Relatório. Versa o presente parecer sobre o substitutivo do projeto de lei número 4330 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, tendo por objeto dispor sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itajubá e das outras providências. A justificativa do projeto
destaca que é imprescindível articular e coordenar os recursos humanos, econômicos, tecnológicos e financeiros para a garantia da execução dos serviços públicos de saneamento básico, além de apurar a qualidade do mesmo, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da salubridade e qualidade ambiental. Parecer do relator. O projeto prevê a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, em consonância com a Lei Federal 11.445, de 2007, dispondo, em resumo, os objetivos de manter o meio ambiente equilibrado, buscar o desenvolvimento sustentável, fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade nesta área, e impondo a adoção de medidas para efetivar tais políticas. A proposição também prevê a implementação de prazos para a realização de serviços, criação de mecanismo de avaliação de resultados, regulação, gestão do serviço, conscientização e fiscalização do saneamento básico no município. O projeto de lei estabelece que a implementação do plano de saneamento básico deve observar o plano diretor, o plano da bacia hidrográfica do Alto Sapucaí e demais planos setoriais, ambientais e administrativos. O projeto contém a definição de saneamento básico, que se coaduna com a legislação federal. O artigo 6º do projeto de lei prevê que o plano de saneamento básico será considerado para um prazo de até 20 anos, com revisões periódicas em prazo não superior a 4 anos, devendo a revisão preceder a elaboração do plano plurianual do município, seguido a determinação do artigo 19, parágrafo 4 da Lei Federal 11.445, de 2007. O projeto de lei prevê que a proposta de revisão deve ser elaborada conjuntamente com os prestadores de serviços, órgãos ambientais e representações sociais, garantindo a participação popular. O plano observa o dever de universalização dos serviços, sua progressão, garantia de qualidade, eficiência e a busca de melhorias e implementação em prazos razoáveis, meios e mecanismos de fiscalização e monitoramento dos serviços. A responsabilidade dos agentes envolvidos com o serviço será objetiva, como previsto no artigo 9º do projeto, o que está em sintonia com o artigo 175 da Constituição Federal, que trata dos serviços públicos e das suas concessões. O projeto estabelece as obrigações dos prestadores de serviços de garantirem qualidade, prestarem contas, respeitar normas técnicas, permitir o acesso total da fiscalização, zelar pela integridade dos bens, da publicidade e prestar serviço adequado de forma moderna, tecnicamente, e fazer a melhoria e expansão dos serviços. O artigo 14 trata das cláusulas essenciais do contrato a ser celebrado com os prestadores de serviços, a que se refere o artigo 9º, que também deverão ser exigidas no edital de licitação, incluindo também o dever de constar no contrato as normas previstas no artigo 23 da Lei Federal 8.987, de 95. Analisando o substitutivo, vemos que foram inseridas no mesmo as sugestões constantes do parecer jurídico emitido anteriormente e que houve a comprovação da realização das consultas públicas conforme as publicações do Diário Oficial. No mais, o Plano Municipal de Saneamento Básico parece-nos de acordo com as disposições do artigo 99 ao artigo 105 do Plano Diretor de Itajubá, atendendo às diretrizes, objetivos e políticas protegidas no Plano Diretor. No mesmo sentido, entendemos que o projeto de lei está em consonância com os artigos 184, 186 e os artigos 205 e 208 da Lei Orgânica Municipal, que tratam do saneamento básico e do meio ambiente. Voto do relator. Diante do exposto, não vislumbramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento do processo legislativo observadas as normas regimentais. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 25 de novembro de 2019, José Roberto Floriano, membro dessa comissão. Muito obrigado, Regiane. Os pareceres, então, ao projeto de lei 4330 estão em discussão. Só lembrando, é um projeto que já esteve tramitando em 2018, na verdade, né? E aí havia uma série de emendas e tudo mais, ele foi retirado e agora veio, então, um substituto incorporando todas as possíveis emendas recomendadas anteriormente. Então,
ao que parece está bem redondinho, né? O vereador Tenente Mello tem uma observação? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Renato, Regiane, Maurício, todos que nos acompanham. Só reforçar, o plano municipal de saneamento ele é fundamental, o vereador Molina sabe disso melhor que eu, porque ele foi o relator da CPI da Copasa, para que o município tenha um contrato do tipo programa. O contrato que nós temos atualmente com a Copasa é um contrato completamente desestruturado, injusto e coloca a cidade numa situação de refém da Copasa. E para que nós possamos aprimorar, e termos um contrato de programa, é uma exigência da ARSAI, da agência reguladora, que tenhamos o plano municipal de saneamento. Então, essa lei é muito importante para a cidade. E um ou outro também, até o primeiro parecer, cita de maneira bem superficial isso, mas é muito importante. Existem recursos, não só federais, que é o que cita lá no parecer, mas estaduais também, que o município tem direito, caso ele possua o plano municipal de saneamento. Recursos oriundos da Copasa. Então, é muito importante termos esse projeto aprovado aqui na nossa cidade. Só para relembrar isso, acho justo relembrar isso. Agradeço, Tenente Mello, por lembrar isso. De fato, é uma das coisas que a gente colocou no relatório, né, da CPI, e, de fato, a aprovação desse projeto agora na Câmara se alinha com todo o trabalho da CPI, para que nós possamos ter, no futuro mais próximo, né, agora, alguns resultados, de fato, do trabalho que foi desenvolvido pelos membros da CPI. Algo mais? Coloco, então, em votação os pareceres ao projeto de lei 4330, que trata do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Dando sequência, nós vamos, então, para o projeto de lei número 4426, que institui a política municipal de atenção à pessoa com deficiência de Itajubá. Peço, então, a leitura dos pareceres para posterior discussão e votação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4426 de 2019. Relatório. De acordo com as posturas regimentais dessa Casa Legislativa, recebemos o projeto de lei número 4426 de 2019, de 25 de outubro de 2019, de autoria do senhor prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Rieira, que institui a política municipal de atenção à pessoa com deficiência de Itajubá, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, Minas Gerais, e institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá para exarar parecer. Na justificativa, o autor cita a reestruturação faz-se necessária devido à ausência de participação de alguns setores organizados da sociedade civil nas reuniões do Conselho, ainda para torná-lo mais eficiente no âmbito da sua competência, uma vez que o presente projeto permite maior acompanhamento pelos conselheiros e sociedade das atividades que estão sendo desenvolvidas pelo poder público às pessoas com deficiência. Outro fator importante que também demonstra a necessidade do referido projeto é a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá. Referida proposta coloca para o Conselho um importante instrumento de auxílio na captação de recursos externos, que, somados aos recursos que o município destina, incrementarão o financiamento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência em Itajubá, promovendo a autonomia, independência e participação efetiva dessas pessoas na sociedade, além do fortalecimento do controle social. Parecer do relator. Em observação no anexo 3º, Planejamento Orçamentário, PPA, do município, encontramos a ação 2188, implantação e manutenção dos conselhos municipais na Secretaria Municipal de Governo com previsão orçamentária. No entanto, não encontramos nas peças orçamentárias do município, no PPA, LDO e LOA, previsão orçamentária para a instituição do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá. Voto do relator. Diante do exposto, salvo melhor análise, entendemos que existe a necessidade de inclusão
nas peças orçamentárias do município, PPA, LDO e LOA, a previsão orçamentária para a instituição do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, a fim de que tenhamos o devido processo legal para o prosseguimento do processo legislativo referente à propositura em questão. Itajubá, 27 de novembro de 2019, Antônio Raimundo Santi, membro dessa comissão. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei número 4426 de 2019. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei número 4426 de 2019, de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, tendo por objeto a criação da política municipal de atenção às pessoas com deficiência de Itajubá e a reestruturação do Conselho Municipal Atenção ao Deficiente e a criação do respectivo fundo e das outras providências. A justificativa ao projeto de lei destaca a importância da criação do Fundo Municipal nessa área como um importante instrumento de auxílio na captação de recursos externos que, somados aos recursos próprios do município, incrementarão as políticas públicas voltadas para este segmento, bem como afirma que a reestruturação do Conselho é necessária devido à ausência de participação de alguns setores organizados da sociedade civil nas reuniões do Conselho e a alteração irá torná-lo mais eficiente no âmbito de sua competência. Parecer do relator. O poder público tem a obrigação de estabelecer um planejamento orçamentário para gerenciar suas ações, o que é feito através do plano plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, o LOA. Essas peças orçamentárias trazem a previsão ou a estimativa dos gastos com despesas de capital e dos gastos com programas de duração continuada. O projeto de lei em análise criará despesas e atribuições para as secretarias municipais e visa criar ou readequar um órgão do Poder Executivo, qual seja um Conselho Municipal, disciplinando também a criação do respectivo fundo afeto ao referido Conselho Municipal. Desta forma, a competência e a iniciativa do projeto estão corretas, pois trata-se de assunto de interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e trata-se de competência privativa e do prefeito municipal, na forma do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. O artigo 165 da Carta Magna prevê que são de iniciativa do Poder Executivo a criação de programas de duração continuada, como é o caso das atividades e despesas realizadas pelos conselhos municipais, se não vejamos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes e para as relativas ao programa de duração continuada. Os artigos 167 com o artigo 165 da Constituição Federal proíbem o início de programas de duração continuada se este não estiver incluído no PPA, na LDO e na LOA, se não vejamos. Artigo 167. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. No caso, já existe o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, que será reestruturado e já existe previsão nas peças orçamentárias, na pasta da Secretaria Municipal de Governo, a previsão de recursos para a implantação e manutenção dos conselhos municipais, nos quais os conselhos objeto da propositura em análise se enquadra estando cumpridos os requisitos do artigo 165 e 167 da Constituição Federal. Compulsando o projeto, vemos a seguinte disposição em resumo. Fica instituída a política de atenção à pessoa com deficiência em Itajubá, fica definido o conceito de pessoa com deficiência, fica assegurado o pleno exercício de seus direitos básicos para estes grupos de pessoas, cabe aos órgãos públicos assegurar esses direitos, ficam estipuladas políticas sociais em todas as áreas, como saúde, educação, lazer, cultura e reabilitação, para atender os destinatários da lei. Ficam definidos os objetivos da política municipal nessa área e as competências do município. Estabelece nova sigla para o Conselho e as competências do mesmo, bem como sua constituição e composição,
com 6 representantes do poder público e 6 representantes da sociedade civil, com um mandato de 3 anos. Fica criado o Fundo Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, e será administrado pela Secretaria Municipal de Governo. Estabelecidas as competências do Fundo Municipal, a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Voto do relator. Verificando o projeto de lei, parece-nos que não existe nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, estando o projeto em consonância com os ditames constitucionais e com as diretrizes da Lei Federal 13.146, de 2015, sendo observadas a composição paritárias, normas regendo a composição e funcionamento do órgão, a formulação das políticas públicas na área, a organização de campanhas de conscientização, realização de medidas de acessibilidade, reabilitação e as normas sobre as rendas e a administração do Fundo Municipal, razões pelos quais opinamos pelo prosseguimento do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Itajubá, 26 de novembro de 2019, José Roberto Floriano, membro dessa comissão. Regiane, nós estamos com uma dúvida que talvez seja interessante chamar o jurídico. Queria que você emprestasse para a gente os pareceres, enquanto isso a gente vai dando uma olhada e chama o jurídico, por gentileza.
Muito bem. Nós temos uma dúvida, chamamos o jurídico para tentar tirar essa dúvida. No entanto, a dúvida permanece e será necessária uma pesquisa mais acurada. A dúvida se baseia no fato de que um dos pareceres não coloca objeção alguma e o outro parecer, né, nós estamos em duas comissões conjuntas, né, o outro parecer traz uma restrição que, se for, e né, de fato, o projeto trata da criação do fundo municipal. As peças orçamentárias deveriam prever a criação, né, do fundo. E, na verdade, a peça orçamentária fala apenas de manutenção. Seria algo do tipo. Então, nós temos uma dúvida jurídica para ser tirada que não dá para tirar agora de pronto, né, de imediato. Nós vamos, então, propor a suspensão dessa discussão, trazendo esses pareceres para discussão e votação na próxima reunião nossa. Seria a 4ª reunião extraordinária conjunta das comissões, né? Nela a gente traria para discussão. Nós podemos votar, exato, boa ideia. Nós podemos votar o parecer de constituição, né? E aí a gente aguarda uma discussão mais alongada em torno do parecer de finanças. Doutor Gustavo? Boa tarde a todos. Ô Molina, então o que seria a questão principal que a gente tinha que analisar aqui, tá? Como são 3 leis, tá? Tanto PPA, LDO e LOA, tá? Para a gente não estar realizando alguma coisa com muita rapidez e deixar passar alguma coisa, tá? Que são leis extensas, tá? Que tem que ter uma pesquisa um pouquinho mais cuidadosa. Eu entendo que seria melhor suspender de fato, tá? Principalmente essa questão da fiscalização orçamentária, da lei, da comissão de orçamento, tá? E fiscalização, e depois vocês tomam de fato essa decisão. A gente analisa com mais cuidado. Perfeito. Ok? Tá ok. Vamos então só colocar em votação o parecer de constituição. E aí a gente deixa de finanças em aberto. Coloca então em votação o parecer da comissão de constituição. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, votando eu, vereador Carlos Molina, e vereador Renato de Moraes. Ok? Não havendo mais nada a tratar, nós damos por encerrado, então, a 3ª reunião extraordinária conjunta das comissões permanentes de Constituição e Finanças.